Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao estudo do Casa do Caminho, na cidade de Bielo-Biene, na Suíça, que na verdade é para o mundo estar no mundo todo, não é circunscrito. Em particular, daremos continuidade ao capítulo 6. Eita, pau. Já estava falando uranografia. Gente, ficou na minha cabeça. O capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, O Céu. Ficamos no segundo parágrafo da página 70. Eu não sei se aí é o mesmo. Isso. 70. Então, eu Sim. vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Isso. Pronto, aqui, gente. Ficamos nesse aqui, nesse parágrafo. Os espíritos. É isso? Isso. Aham, Pronto. os espíritos. Isso. Então, é conosco. Vamos lá? Vamos lá, então. Podemos iniciar nesse parágrafo, os Por, espíritos? Então, por favor. Sim. ok. Então, os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para tudo conquistar e para progredir, em virtude do seu livre arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos mais atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir ou compreender. Sua felicidade está na razão do progresso realizado. De sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não ser avançado, intelectual e moralmente, sem que eles tenham necessidade de estar cada um em lugar diferente. Ainda que estejam ao lado um do outro, Peraí, um... só um instantinho. Nilce, tem uma nota. Eu vou dar pé. Podemos ler no final, eu prefiro ler no final, Zélia. Bom, vai lá. Você não interrompe um pouco o pensamento. Ah, Tá? Ainda que tá. estejam ao lado um do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente em torno do outro. Precisamente como quando um cego e uma pessoa que enxerga se dão as mãos. Uma percebe a luz que não causa impressão alguma em seu vizinho. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que possuem, alcançam-na onde quer que se encontrem, seja na superfície da Terra, entre os encarnados ou no espaço. Acho que esse parágrafo dá para a gente comentar muitas coisas, né? E vamos ver a nota de rodapé aqui, então. É porque o de vocês. Bom, aqui é bem diferente. Aí termina. E para Sim, vocês terminou agora o parágrafo. Eu tenho que dar uma olhadinha também nele. Aqui. Vamos lá. anota isso. O Espiritismo dá um novo significado ao Peraí, termo desculpa. felicidade. E a nota 33, ou a Aqui. 26 para mim. É essa. O Espiritismo dá um novo significado ao termo felicidade. Isso? Aham. É, é porque eu estou com um probleminha aqui no meu computador. É isso. Então vamos lá. O Espiritismo dá um novo significado ao termo felicidade, próprio de sua teoria, que é uma sensação íntima do espírito, inerente ao desenvolvimento de suas faculdades, a razão, a vontade e a imaginação, e qualidades, por seu livre esforço no decorrer das encarnações. Então, é interessante quando ele diz assim, inerente ao desenvolvimento de suas faculdades, que é a razão, a vontade, né, e a imaginação. E qualidades, por seu livre esforço, no decorrer das encarnações. Já a infelicidade é inerente à condição de imperfeição criada
por más escolhas e hábitos equivocados, até que o espírito se conscientize e, arrependido, decida se libertar do sofrimento moral pelo seu aperfeiçoamento. Pertencem ao mundo corporal o prazer, né? São as sensações fisiológicas, que são as sensações relacionadas à condição fisiológica, e a alegria, emoção, relacionada às impressões externas. A felicidade, por sua vez, é uma condição adquirida pelo espírito em fases progressivas, não decorrendo, portanto, de localização, circunstâncias ou impressões exteriores. É muito interessante, né? Então, a felicidade é uma conquista do espírito, e isso se torna inerente a ele, tanto na superfície da Terra, quando encarnado, quanto no mundo espiritual, né? Se torna inerente a felicidade ou a infelicidade. Então, a infelicidade também é inerente ao espírito devido ao sofrimento moral que ele tem devido aos maus hábitos adquiridos, porque ele se comprazeu nas suas imperfeições. Porque o sofrimento moral é só inerente àqueles hábitos que estão já internalizados em nós. Como diz Kardec, são os hábitos condicionados, que a gente vem condicionando existência após existência. E aquilo, dali um pouco, está enraizado, mas vai gerando sofrimento moral, tanto aqui como no mundo espiritual. Até um dia que o espírito, né, o Antônio está querendo ser admitido. Então, até que um dia ele desperta, ou vai despertando aos poucos, né? Então, seria isso aí. Então, E retornar. Deixa eu alguém retornar. Deixa eu retornar aqui. tem, acho que não tem nenhuma outra nota, né? Não. Não, porque realmente é o meu, você está vendo? É diferente. Então, eu tenho que buscar também para poder entender para ver quando termina o parágrafo de vocês, entendeu? Que aqui é completamente diferente. Bom, aqui finalizamos onde paramos, aqui, não é isso? No Foi. caso, foi isso. Aqui, uma comparação. Pronto. Isso, sendo a felicidade. Isso. Mas está certo, os parágrafos do meu livro estão igual ao do quinto, Não, tá então. certo, é aqui que é o Ah, problema, ok. às vezes, para Ah, tá mim. ok, então. Inclusive, essa última frase, sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que possuem, alcançam-na onde quer que se encontrem, seja na superfície da Terra, entre os encarnados ou no espaço. Indo ao capítulo, me esqueci de te dizer para tu abrir, Zélia, mas eu posso ler. O Indo ao código. capítulo 8, as penas futuras, Peraí, só um as penas instantinho. futuras segundo o Espiritismo, isso, o item 3. O item 3, Item 3. Como item 3 aqui não tem item. parágrafo 3, Ah, quando deixa, Kardec começa a descrever, me então, diz aí, por favor, porque é aqui, é o olha, para mim, parágrafo, Zélia, que começa a dizer assim: o Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia. aqui, aí. Aí, aí veio o primeiro, então ele começa, essas leis da alma podem ser resumidas nos pontos seguintes: primeiro, segundo e o terceiro, que remete a Uhum. essa questão que Kardec fala aqui. Coloca no terceiro. Gente, vocês estão me escutando? Sim, Pronto. Ok, desculpa, porque eu tive um problema no áudio. não, Certo. só descer. Então desce um pouquinho até o 3. Aí, ó. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito.
toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação dos sofrimentos, donde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito. Então, Kardec vai abordar esse item aqui, lá no 8. Certo. E não sei se vocês querem ir ao Livro dos Espíritos, onde onde os espíritos abordam simples e ignorante em 5 questões no Livro dos Espíritos. Deixa eu só colocar assim, para mim, porque eu, senão, capítulo, capítulo 8, que eu vou ter que colocar na descrição. Tem Isso, esse bem trecho. no último parágrafo, item 3, o Vamos parágrafo, discutir aqui sobre o que nós lemos, não acha melhor? pode ser, como você É, sabe, como você quiser. Terezinha, o que que você... Oi? O que que está acontecendo? É de novo o Antônio, não conseguindo. O Antônio agora está Mas pedindo já para tinha mim. entrado, caiu. Pronto. O que que você acha? Gente, eu acho que nós já havíamos conversado que quem faz realmente o céu e o inferno, como vocês estão falando, somos nós. Vai depender Claro, sempre de nós. É como ele mesmo diz, pode ter dois seres ao lado do outro, e um vai ter uma sensação ou uma forma de interpretar determinado tipo de coisa que vai ser diferente, porque vai tu ser de não quer acordo voltar aquele parágrafo, então, lá na Gênesis? O, na na Gênesis. Gênesis, não, desculpa. Os espíritos são criados simples e Peraí, ignorantes, que aí depois... deixa eu voltar aqui, primeiro aqui. Sim, aham, aí. Aí eu vou lá, me diz aí onde é, porque aqui é diferente. Aham, vai indo, vai indo. Aqui Pode embaixo, ir. pastor, Não, Aqui, não. simples e ignorante. Aí, ó, os espíritos são criados simples e ignorantes. Tá. Então é isso que nós estamos falando. Cada um tem o seu nível consciencial, não vai poder ser diferente. E aí que tá, como nós vamos querer sermos perfeitos se estamos ainda necessitando galgar de ter ainda o amadurecimento? Isso vai levar muitos, muitos e muitos milhares de vidas. O espírito, né, Zélia? Para chegarmos à perfeição, né? E da mesma forma que você falou sobre a felicidade. Tem, uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Tinha uma pessoa, muito da família, que me disse que ele era apaixonado por uma menina que ela vivia sorrindo. Linda, maravilhosa, assim, ela dizia, do ponto de vista dele. Quando ele foi ver aonde ela morava, ele não entendeu por que ela se sentia tão feliz. E ela viveu num lugar muito, para ele, que estava que ele dizia, entre aspas, melhor, ele não tinha essa felicidade que ela tinha. Não tinha, ele não conseguia entender isso. Como ela Claro. pode estar sorrindo? Se tem tanta que eu vejo as necessidades que ela tem, está sempre sorrindo de bem com a vida. É um exemplo extremamente importante que tu trouxe, né, Zélia? Porque é como diz Kardec, né? A felicidade não tem nada a ver com o lado material da vida, né? Com o exterior, né? Com percepções, né? E com, como ele falou ali, onde ele fala das gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. E, E realmente, se tu já adquiriu a felicidade espiritual, num certo nível, não importa onde tu esteja, porque tu já consegue, né, visualizar, viver o que tu está vivenciando, encarando com serenidade. Tu uhum, já adquiriu, né, isso é inerente. É difícil até da gente colocar em palavras, mas é o próprio espírito. também, uhum, né, Nilce, essas afirmações de Kardec, né, o que a gente admira muito, né, o Kardec fala de coisas profundíssimas, numa linguagem simples, direta, que a gente
entende bem, né? Essa ideia que ele trabalhou aqui nesse texto e também em outros, a gente precisa reforçar muito isso. Eu tenho reforçado muito porque os espíritas estão condicionados já há muitos e muitos anos, né? Eu comecei assim, com esse condicionamento também, de local no mundo espiritual, né? Local de sofrimento, local de felicidade, local bom, local ruim, está muito forte ainda no meio espírita. Então, essa é uma das ideias que eu procuro trabalhar bastante, sempre que eu posso, em conversa, em estudo, ou palestra, que às vezes sou convidada, eu reforço isso, porque é uma ideia tão limitante, tão pobre, tão, né? E a doutrina espírita mostra a coisa de uma forma tão grandiosa, então é uma ideia que a gente precisa realmente trabalhar bastante para acabar com essa coisa de substituir o céu pelo umbral e o céu pelo nosso lar e o inferno pelo umbral, né? Que isso acontece no meio espírita. É isso. É verdade, Terezinha. E as colônias, As é, colônias. os hospitais, sabe? Ah, tem o Hospital Nova Esperança, do Doutor Inácio, que os É, espíritos vão para lá, que os espíritas, sabe? Umas coisas é que chega a absurdo. doer de absurdo nos ouvidos da É, gente, né? E tu percebe que é um estado inerente do espírito, então, felicidade ou a infelicidade, devido às boas ou às más escolhas que ele conquistou e que ele tenha isso. para melhorar, né? Então, essa frase aqui, onde quer que se encontram. E o item, o 3 ali diz tudo, né? São conquistas tuas. Ou aquilo que Aqui, falta. né, do meu lado, por exemplo, pode ter dois espíritos, né? Um numa situação infeliz, triste, o outro feliz, né? No qualquer ambiente, do lado de qualquer pessoa, né? Tá aqui, estão aqui, né? Com Estão do nosso certeza, e nem se lado. percebem, né, Terezinha? E nem se percebe. O Isso. feliz, ele está numa vibração mais sutil, em que ele abarca mais o local onde ele está, né, pelo seu campo de irradiação. O infeliz está tão fechado no seu sofrimento que ele não consegue enxergar além do seu sofrimento. E Quando ele, Kardec fala, Nilce, ele cria à sua volta aquilo que está na mente dele. Uma coisa que eu isto, gosto, sabe o que que eu gostei no livro, no filme Nosso Lar? Eu não gostei muito do filme, sou franca a dizer, mas eu gostei de uma cena no filme Nosso Lar. Quando André Luiz ele volta lá para rever a família dele, depois de muito tempo, né? Ele consegue ir lá ver a família e ver os filhos e tal. Quando ele percebe que a mulher dele casou com outro, ele ficou tão revoltado no momento que, na mesma hora, tudo à sua volta mudou a paisagem à sua volta, ficou escuro, ficou tenebroso em volta dele. Foi a mente dele, ele não saiu daquele lugar, ele estava lá. é bem Então, isso aí. para mim, mostrou, essa cena para mim, foi importante no filme. Com certeza, exatamente isso. Então, dois estão no mesmo lugar e não se apercebem, né? Moralmente, porque a evolução, como diz, é intelecto e moral. Interessante o que Kardec diz. Uhum. Unicamente por não ser avançado intelectual e moralmente. Gente, Então, vocês se lembram do gigante deitado? Por exemplo, Lembro, Jerônimo, né? é, Jerônimo. Uhum. deixa eu te Jerônimo contar a Mendonça. história disso. É Maravilhosa a história dele. maravilhoso. Ele era levado para fazer as palestras. E levando um sorriso, um exemplo. Olha, já pensou você estar lá deitado fazendo uma palestra e ele se sentia, como se sentia bem? E as pessoas ficavam olhando para ele assim, coitadinho, como ele pode fazer isso? E ele assim, não, eu estou muito bem, estou me sentindo bem. Então, é relativo. e Como nós, enfrentava gente, é o que está dores, assim, é né? inerente, é da pessoa. Tudo Conquista, que né? ele nos Conquista. proporcionou de exemplo.
Até hoje ficou. Se nós observarmos nos vídeos, é impressionante. É impressionante como ele ia e queria se sentir útil. Então, é claro, sempre. Eu acho que é assim, é o tempo. Cada um tem a sua maturidade espiritual. Vai poder modificar. A não Sim, ser vai quando conquistando. cristalizamos. A não ser quando cristalizamos. Se estamos como nós aqui estamos conversando. Se somos seres ainda inferiores, cristalizamos muitas vezes. É o que foi o exemplo da Terezinha. Mas quantos exemplos nós temos ao nosso redor? Coisas belíssimas. Como o próprio Mesmo na... Chico. Oi? Pode falar, Zé. Como ele mesmo. Como é que é o nome dele, gente? O gigante deitado? Jerônimo Mendonça. Hã? Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Nasceu, Mendonça. nasceu, Como ele também passou por uma fase onde estava mais difícil a saúdezinha dele, ele foi até o Chico. E quando o Chico ouviu, disse, vamos abraçar o nosso irmão? Então, aí todo mundo fazia assim, vamos abraçar o nosso irmão, porque estava numa situação muito difícil. E quando o Chico o abraçou, ele sentiu isso e automaticamente foi melhorando. Muito linda, me arrepiei toda. Aí ele, como é que você conseguiu fazer isso? E a hemorragia que tinha estancou. Eu falei, assim, é porque você estava precisando de. Porque você estava se sentindo muito coitadinho. Então, e agora? Agora eu tô melhor. Aí entrou o maravilhoso e magnetismo do Chico. Pois é. Aquela vibração que ele tinha, né? Ao envolver o Jerônimo, ele ajudou a estancar. Ai, que coisa bonita isso aí. Muito bonito. Bonito. É, Aham. Muito a muito ver com bonito. magnetismo, né? E essa frase aqui que me chamou a atenção também, lá na segunda frase, iniciando o parágrafo, quando Kardec escreve pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades e novas percepções, e por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos mais atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir ou compreender. É lindo, porque aí a gente percebe, né? Quanto mais evolui o espírito, maior é o seu campo vibratório, maior o seu campo perispiritual, né? E ele então vê, ele ouve, ele sente, ele percebe o que os não conseguem ainda ver, nem ouvir, né? Então, Kardec, depois ele faz, agora no segundo parágrafo, ele faz um exemplo para elucidar exatamente isso que ele escreveu aqui. Ó. Vou continuar a leitura, então. Só um queria falar instantinho, mais. só um instantinho, que vocês viram aí que o Edilson aí no chat, Não pelo vi, eu não vi. pensamento, pelo pensamento, eles imprimem o fluido, essa ou aquela direção. Eles aglomeram, combinam, dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada, muda suas propriedades. Aí ele fala, algumas vezes essas transformações são o resultado de uma intenção mais frequente, são o produto do pensamento inconsciente. Foi o que está se referindo a vocês, Terezinha. Pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Aí foi buscar lá no que você estava falando, que ele pensou, vibrou Criou a e sua volta, né? é, Criou a sua volta. Eu queria fazer também colocar uma coisa aqui. Como o Paulo fala aqui, né? Ele fala sempre do desenvolvimento das faculdades do espírito, que é razão, vontade e imaginação. Kardec fala aqui no texto, ele fala o seguinte: pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções. Eu entendo assim que o espírito, conforme ele vai evoluindo, ele vai desenvolvendo novas faculdades, é o que Kardec está falando aqui, né? Então,
não vai ficar só nessas três faculdades: razão, vontade e imaginação. Vão ter outras faculdades que vão sendo desenvolvidas conforme o espírito vai evoluindo. Quanto mais evoluído, maiores e mais numerosas são as suas faculdades espirituais. Tanto é que Kardec fala que para entender Deus ou ver a Deus, os espíritos precisam desenvolver faculdades que eles não possuem ainda. Então, quando fala nessas três, eu acho que não são só essas três. Com o tempo, novas e novas faculdades vão ser desenvolvidas, não é isso? Eu penso que talvez essas faculdades se tornem ampliadas, se ampliem, que a gente não tem noção, no meu entender, sabe, Terezinha? Porque a razão como diz Kardec, é a inteligência usada a inteligência racional, como diz Kardec. É inteligência racional. Então, quanto maior a evolução, maior é a tua inteligência para usar a razão e compreender as leis divinas, né? A vontade, que é outro instrumento do espírito. Quanto mais tu evolui, mais tu amplia esse campo que a gente não tem nem noção do que seja o pensamento, a vontade de um espírito puro. O que ele consegue abranger com a sua vontade? Construção, aos poucos, de um mundo? Então, se amplia, né? E a imaginação é o belo. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele está em sintonia com a beleza divina. O belo, então, eu penso que é apenas um aumento dessas três faculdades, que a gente não tem noção. Pode ser que tenha outras faculdades, que a gente não tem noção. Eu, no meu entender, acredito que seja, que vai proporcionalmente, conforme o espírito vai evoluindo, isso vai se ampliando. Eu No já meu entendo, entender. assim, como o próprio Kardec fala, né? Novas faculdades, né? No capítulo que ele fala de Deus também, ele fala tem que desenvolver outras faculdades que o espírito ainda não possui. Então, eu acho que nós não temos nem condições de entender ainda, né? Não, A posição, né? Do espírito evoluído, perfeito, o que ele alcança em termos de faculdades, a gente tem dificuldade de entender, né? isso a gente não tem como definir, né? Entre nós aqui, a gente está só Certo. trocando São hipóteses, né? Probabilidades, enfim. Que eu suposições. acho que suposições, eu acho isso importantíssimo. Mais alguma coisa para colocar? Não, ele está falando sobre as percepções, que já havíamos conversado Sim. no Aham. 257. Ele vem explicando muita coisa no capítulo 6, Vida Espírita, segunda parte, ensaio sobre as sensações do espírito, e ele mesmo Sim. diz: os Aham. próprios espíritos não podem explicarmos, não podem explicar porque a linguagem nos foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Nem eles, É, muitos nem é bem isso sabem. aí, ó. A gente não tem noção do que seja, então não tem como exprimir. É verdade, é bem isso aí. E foi Aham. é, e é muito interessante esse ponto. Vamos lá? Eu tenho que Vamos. retornar que é bem diferente aqui, não é isso? Aí. Sim. Uma comparação simples ilustra ainda melhor essa situação. Em um concerto, se encontram dois homens, sendo um deles um bom músico, com ouvido afinado, e o outro sem conhecimento de música e o sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimenta uma sensação de aprazimento, enquanto o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa impressão alguma no outro. Assim é com todos os gozos dos espíritos, gozos que estão na razão da aptidão destes últimos para senti-los. O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias e sensações que não são acessíveis senão aos espíritos purificados,
e que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem mesmo entreveem. Exatamente o que nós estávamos falando. Como nós, Vamos ver a nota. é como nós Ah, dissemos, ele vai aos poucos, Kardec vai aos poucos e vai ampliando esse conhecimento. É gradual. Por isso que realmente é necessário lermos o parágrafo, como nós estamos vendo, e porque, olha só, explicou tudo que havíamos comentado anteriormente. Vamos ler a nota de isso estou rodapé? dizendo. Deixa eu Vamos pegar aqui, ver. roda de rodapé, pera só um instantinho. 34. Justamente. Ai, isso, ele pede, né? Veja mais detalhes sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos nas questões 237 a 257 do Livro dos Espíritos. A alma não tem percepção da dor no mundo espiritual. Nenhuma impressão física é causada no perispírito. Isso é outra coisa importante da gente trocar ideia. Desse modo, a dor que sente não é, pois, uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. O espírito, em verdade, tem sofrimento moral quando tem imperfeições que lhe são inerentes. Todo sofrimento físico que relatam são ilusões que o atormentam, enquanto não as supera pelo aperfeiçoamento. Então, ficou muito claro isso aqui, né? Então, isso como a Terezinha falou, né? Lugares circunscritos, doença, hospitalização, dor, fome, frio, é a sensação da ilusão do espírito. Eu lembro de uma passagem, eu não lembro agora qual é a revista, não lembro, faz muito tempo que eu li, em que Kardec relata, ou um médium relata, né, e escreve para Kardec, eu não tenho certeza, mas eu sei que é da Revista Espírita, se não me engano, da Revista Espírita, ou está no Livro dos Médiuns, olha, gente, eu não lembro, faz muito tempo, em que esse espírito entra na casa de uma pessoa e pede licença para se aquecer junto à lareira, que ele estava muito frio. Lembra, Terezinha? É, se aquecer junto à lareira. Também não lembro aonde, mas eu lembro de ter lido. É, E nós vimos no estudo, Terezinha. É, Nós foi no estudo. vimos no estudo. Só que eu não Ah, me lembro o ano, né? então, é isso aí, ó. É essa sensação ainda, o espírito muito materializado, né? Ainda com aquela sensação física do corpo, né? Que ele leva para o mundo espiritual, e muitas vezes são espíritos tão na superfície do globo, né? Que se sente ainda como parece como se estivessem vivos, e que eles estão sentindo exatamente isso: dor, fome, solidão, né? Então é bem isso aí. verdade. Então, vamos retornar. Justamente o que havíamos conversado sobre as percepções. E estava Isso, Bastante, né? sensações, é sofrimento. no mesmo, aqui, ó, de Temos 23, bastante 220, isso, né? 237 a 257. É, Ah, Bom, vamos retornar. o progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Como são livres, no entanto, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos afinco, ou negligenciam conforme sua vontade, assim apressando ou retardando seu progresso e, por consequência, sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados, longos séculos nas fieiras inferiores, ou fechados em si, né, nas suas dores, seus sofrimentos. Eles são, portanto, artífices da própria situação, feliz ou infeliz, segundo as palavras de Cristo, a cada um conforme suas obras. Todo espírito que fica para trás
não pode culpar senão a si mesmo. Da mesma forma, aquele que se adianta, daí extrai todo o mérito. A felicidade conquistada tem, assim, maior valor aos seus olhos. Muito lindo. Ah, Vamos ver a espera aí. nota. Tem Deixa a eu ver nota, aqui. 28. Peraí, agora eu me perdi. Nota Sim, 36. só um instantinho. Senhor Tá? Dilson. Senhor Dilson, Cada, o senhor cada queria um segundo falar? sua, cada um segundo suas obras, está em Mateus 16, 27. E o nosso querido Mendonça nasceu em Tuiutaba, Minas Gerais. Aí, Minas Gerais, né? Uhum. Bom, deixa eu ver se está certo, não é isso, gente? Está aqui, não foi esse? Porque esse parágrafo. Bom, vamos lá na nota. Isso. Aham. Deixa eu pegar aqui a nota. Isso. 35. A liberdade de agir é uma conquista do espírito, por meio das faculdades da razão e da vontade. Então, quanto maior é a sua entendimento das leis, maior ele se esforça com a vontade para progredir. E é por meio da livre escolha, iluminada pelo conhecimento das leis universais presentes em sua consciência, que o espírito conquista gradualmente a felicidade. E é interessante essa felicidade, né? Que a gente não entende, a gente não tem capacidade de entender o que seja essa felicidade, né? Porque a gente conhece aqui pequenos momentos, alguns momentos felizes, agradáveis, tal. Mas são momentos, né? Que logo vem aí uma outra situação, um problema, uma dificuldade, e a gente já se envolve com as coisas. Mas essa felicidade a gente não tem a capacidade de compreender, porque os espíritos que já têm essa felicidade bastante desenvolvida, uma felicidade inerente às suas conquistas morais, intelectuais, eles são felizes mesmo enfrentando problemas, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo tendo, né, as situações desagradáveis que eles tenham que enfrentar, vivenciar e tudo mais, eles não perdem essa felicidade, é perene. É isso que nós temos dificuldade, porque nós estamos contentes. Acontece um problema com o filho, pronto, a gente já cai, né, na tristeza, Então, para mim, pelo menos para mim, é difícil ainda de entender essa felicidade perene, apesar das dificuldades. Como Jesus, por exemplo. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Tudo que ele sofreu, será que em algum momento ele foi infeliz? Ele se sentiu infeliz em algum momento? Em nenhum Eu acho que momento. não, porque ele Não, já por ser tinha, espírito era puro, claro. intrínseca, essa felicidade era intrínseca nele. Sim, uma conquista, né, intrínseca, inerente ao espírito. É, Então, eu penso que, como tu falou, aqueles momentos são de alegria, né, Terezinha? Nem se pode momentos de dizer alegria. felicidade. São Uhum. momentos de alegria, né? Eu penso que momento de felicidade que tu pode sentir, que, que tu sente que vem da alma, sabe? É muito, muito raro, Ah, muito, muito raro esse momento, mas que tu te sente envolvida por ele. Eu não sei, uma vez eu tive uma sensação muito linda, que nós trabalhávamos, eu, enquanto estava em Uruguaiana, com crianças assim muito carentes num bairro ali de Uruguaiana, todos os sábados. E nós tivemos um Natal que conseguimos brinquedos doados pela Receita Federal, aprendidos, porque Uruguaiana é fronteira. Então, foi aprendido sacolas de brinquedo. E nós conseguimos. E a gente teve um Natal com muito brinquedo para aquelas crianças. Eram ao redor de umas 40 crianças. E eu senti pela primeira vez uma sensação que me durou por uns quantos dias em mim. De ver
a alegria daquelas crianças. E para mim não foi um momento de alegria de ver assim. Eu senti uma sensação Diferente, né? diferente, sabe, Terezinha? E, pessoal, porque permaneceu uma coisa assim boa dentro de mim, sabe? De ter proporcionado algo que acho que aquelas crianças nunca mais teriam. Um Natal assim, sabe? É Foi interessante. incrível. E É aí, bonito quando eu comecei a estudar isso aqui, eu disse, nossa, eu acredito que eu... aquilo que você sentiu, né? Mas no Aqueles livro dos momentos Espíritos, assim, sabe? Nilce, no É do livro dos espírito. No livro dos Espíritos, o Espírito diz que nós teríamos condições de viver aqui, agora, nessa encarnação, uma felicidade relativa. Relativo. Se a Aham, isso gente mesmo. puder, né, quanto mais a gente vai se harmonizando com as leis, né, agindo no pensamento, Aham. no sentimento, nas atitudes, nos harmonizando com as leis divinas, a gente vai usufruindo de uma felicidade relativa. É um movimento de uma felicidade que tu não consegue. Eu, por exemplo, o meu primeiro neto, quando ele veio para os meus braços, Ah, é eu demais. chorei muito. E era assim, ó, uma felicidade da alma, que eu olhava para ele e dizia assim: quem é tu que está voltando? Porque eu sentia que era alguém próximo que estava ali, sabe? Não, ele já não é tão parecido com o meu segundo, mas esse foi Afinidade, né? incrível. A Esse foi Sintonia. incrível. Aham, esse foi incrível. Então, eu Vamos ver digo, o que o seu é como Dilson dissesse, te... felicidades relativas. Seu Dilson, Eu não... senhor Dilson, o senhor levantou a mãozinha? Fernanda, Hã? O Acho que senhor esqueceu de levantou. deixar a mão, tirar a Ele mão. esqueceu de tirar a Não, eu mão, tinha sim. tirado. Aí depois, aí levantou aqui a mãozinha, então eu vou tirar. Então não é nada não, né, seu Dilson? Eu gostaria de dizer que a felicidade está bem relacionada à internalização, né, das emoções, que, como a Terezinha falou, que se inclui a harmonização. É um processo mais interno, né? Não está ligado a essas coisas externas. À medida que quanto mais nós internalizamos e começamos a entender um pouco o sentido do que eu estar aqui, para que estamos aqui, quando nós começamos a trabalhar o nosso ego, então as coisas vão ficando mais suaves, né? A gente começa a passar pelas dificuldades, pelos problemas, mas a gente consegue passar por aquilo de uma forma mais harmônica, né? Porque a gente consegue entender o porquê de algumas coisas, a gente tem aquela felicidade de saber que está valendo a pena, né, o que a gente está fazendo. Para a espiritualidade é uma coisa muito ligada ao espiritual, né? Que a gente deve cultivar a todos os momentos, porque é muito, muito difícil mesmo nesses momentos aí. Que, na verdade, eu acho que a felicidade é um processo constante, não é uma coisa assim de momento. A alegria que está mais ligada, né, é uma coisa de momento. Quando a É. gente recebe, a gente fica alegre. Quando perde, por exemplo, como a Nilce falou, quando o seu neto nasceu, você ficou muito feliz, né? Você disse que era feliz. Mas se você perde, né, você já vai ficar triste. Então, não é uma coisa de momento. Quando a gente ganha, a gente fica feliz, ou é alegre. Quando a gente perde, a gente não fica mais alegre, não fica mais. Então, é uma coisa assim que é de receber e dar, receber e perder a alegria. E a felicidade é uma coisa mais constante, eu penso assim, Não, Absoluta. não né? seria isso, Lúcia, no meu entender, sabe? Porque é, um sentimento que tu não traduz em palavras. E a tristeza não tem nada a ver com felicidade. A Não, eu felicidade falei é que a é alegria uma... que era o contrário da tristeza, Hum. não da Isso, felicidade. isso. E eu falei que aquele momento para mim foi feliz. Então, é como se eu tivesse algo dentro de mim, sabe, que estava ali. E eu senti uma sensação diferente. Não era alegria, Uhum, diferente. Não tinha uhum. nada a ver com É uma alegria. coisa mais profunda, né? Nenhuma alegria, entendeu? Nada.
Tem conta. Era algo muito profundo, era algo que não consigo explicar. Eu Bom, falei vamos assim continuar? teoreticamente só, mas cada um é que Aham, sabe, né, o que é que É, sente no seu cada coração. um isso. sabe. Cada um é que sabe decifrar. É, Porque realmente só cada um que passa, cada um só que pode saber. Como é que eu É, vou, é, como a gente vai aham. entender o que a Nilce passou e o que eu, por exemplo, É Lucinha, impossível, não pode. não tem Só Eu, cada um é que sabe, né? eu passei por uma situação muito difícil e foi muito grave que não vale a pena. Só o que por que eu estou exteriorizando isso? Porque, de repente, eu comecei a escutar alguém conversando comigo. Não escutar, mas foi por telepatia. E dando, e conversando. Daqui a pouco, eu estava sentindo uma coisa que eu nunca havia sentido na minha vida. E foram só 2 vezes que eu senti isso. lindo. Então, sabe o que ele falou? Eu estou aqui. Não pense que você está sozinha. Você está cercada por algo chamado amor. Eu chorei, mas chorava. E era uma coisa, Uma era como se fosse sensação. uma irradiação. Parecia Ah, que tudo ao meu redor estava ali, impregnado daquilo. E eu consegui me levantar. Eu consegui me levantar. Porque dias eu não conseguia. Quer dizer, assim, é, uma situação muito grave que ocorreu. E, de repente, eu fiquei feliz. Quer dizer, eu me senti bem. E até hoje, gente, eu não consigo, não tem palavras para traduzir isso. Foram só 2 vezes na minha vida. Impressionante. Parecia que ao redor estava cheia de flores, sabe? Era uma coisa assim, como um abraço, uma coisa tão forte que te faz chorar uma emoção que ao mesmo tempo aquelas pessoas impressionante. É muito bom. Só que senti 2 vezes, mas tá tudo certo. Pelo menos senti. Muito bom. É indescritível. A Descritível. felicidade é deve relativa. ser essa sensação de felicidade É, que a gente sente no mundo espiritual de acordo com as relativo. nossas conquistas, né? E como É, disse, lembrou a Terezinha, né? Todos nós temos uma felicidade relativa já relativa. conquistada, né? Sim. Então a gente não está mergulhada, né? Não tem nada que ver. Vamos continuar? Bom, eu me perdi aqui no progresso. É o progresso dos espíritos Vamos agora. agora iniciar, né? É Vamos, isso? Pronto. no outro parágrafo. Hã? No Agora, progresso? aí, É o já progresso não dos lembro isso aí? espíritos. Ah, tá. Pensei que não tínhamos, já Não. tínhamos. É porque retornamos para poder ler a nota 34. Tá, ok. Então, o progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Mas eu já li isso aqui. Ali, ou foi o Como são 35 que retornamos? Espera aí, Liz. É Vamos ler verdade, isso já aqui. leu sim. Espera Já aí, leu sim. Nós aqui, ó. estamos lendo as notas agora. Já leu sim. Já Já li, Já leu? leu a sim. nota também. Já leu a Aham, nota. já li a nota. Então, é essa aqui, gente? Onde foi? Isso Agora aí, é ó. a Aham, felicidade É a suprema. felicidade que paramos, não foi? foi aí. Então, vamos Pronto. continuar. A felicidade suprema só é partilhada Aí. pelos espíritos perfeitos. Então, a felicidade suprema só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou seja, pelos puros espíritos. Ele somente a atinge após haverem progredido em inteligência e moral. Raramente o progresso intelectual e o progresso moral caminham lado a lado. Mas o que o espírito não faz numa época, ele o fará numa outra, de maneira que os dois progressos chegam a atingir o mesmo nível. Eis porque frequentemente se vê homens inteligentes e instruídos, muito pouco avançados moralmente e vice-versa. Então, É, tem um telefone, tem um microfone aberto aí. talvez seja. O Nilce, Sim. vamos ver se o seu Odilson, eu não sei o que está ocorrendo, se o senhor quer falar sobre o que a Nilce leu, para nós adentrarmos na nota. Que a mãozinha está levantada, gente.
Eu posso falar um pouquinho? Um minuto? Sim, o senhor Aliás, um levantou a minuto não. mãozinha, por isso que eu chamei. Evangelho, eu estou esperando dar a palavra, mas não me deram. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, fala: a felicidade não é deste mundo. No mundo você pode ter alegrias, mas a felicidade ainda não existe na Terra. E falar que existe está mentindo. Está aqui, mano. É só você conferir, Evangelho, capítulo 5, item 20, do Evangelho segundo o Espiritismo. Confere aí, por favor. Uhum. Mas ele está dizendo aqui, Mas ele já está dizendo aqui, o que ele está falando em relação à felicidade, o que se diz absoluta. Ele isso, a falou, pelos... felicidade na Terra, um dia, será quando o planeta atingir o estágio de planeta feliz. Isso. Enquanto estivermos nessa caminhada ainda, expiação e provas, tentando entrar no regeneração, que ainda vai levar muitos séculos, talvez milhares, vai depender de nós, a felicidade ainda não é geral. Mas não pode. Então, é como disse a Terezinha, cada um está no seu estado de felicidade relativa, né? Mas nunca é uma felicidade, como dizem os espíritos, que, se não me engano, no céu, felicidade, em que ele diz a felicidade do egoísta é a felicidade de um só egoísta. Uhum. Então, a felicidade ela tem que ser coletiva, harmônica, geral entre todos. Mas Aí, sim, também, né, não está condicionada a felicidade ao mundo, ao planeta em si, né? Mas à evolução da humanidade. Agora, o espírito perfeito que vem aqui, encarnar aqui, ele vai ser, mesmo estando no planeta Terra, ele vai ser feliz, porque ele não vai perder a sua condição de espírito puro e de espírito feliz. Mesmo realmente, estando no Terezinha. planeta Terra, ele vai ser feliz, né? E eu acredito que o único que veio nesse sentido é Jesus. Eu acho que sim O também, né? único espírito puro que veio até nós, né, mestre, era um espírito feliz. Feliz. E ninguém pode tirar o que o espírito adquiriu, gente. Não, conquista. É a conquista. Por isso, né, Kardec diz, é inerente. Inerente. Pode. É inerente. Pronto. Podemos seguir lendo a nota? Mais alguma coisa a acrescentar? Vamos Então. ver a nota, então. O espírito é inicialmente simples e ignorante, ou seja, sem o desenvolvimento das faculdades da vontade e da razão. Naturalmente, buscando melhor conforto, o ser humano primitivo conquista a inteligência racional no decorrer das reencarnações. Depois sua mente se abre para o mundo social e ele faz escolhas morais. Só então desenvolve o senso moral e o livre-arbítrio. Todavia, por interesse pessoal, o espírito pode fazer uso da inteligência para abusar das necessidades corporais. Surge assim o mal moral, inerente à condição de infelicidade. Este será superado quando o espírito arrependido dedicar-se ao equilíbrio dos dois progressos, o moral e o intelectual, superando essa imperfeição. Acho que vemos no nosso dia a dia, muito em relação ao intelecto, muitas pessoas se creem intelectualizadas e às vezes menosprezam aqueles que ainda não adquiriu o seu intelecto. Então, vemos aí que, no caso, o intelecto está superior ao moral. Porque se houvesse essa parte moral, oi? É comum no nosso mundo isso. Se houvesse o moral, não existiria. Se o moral estivesse desenvolvido, o ser, ou seres, ou nós, nem Nossa. pensaríamos nisso. E foi por isso que a Nilcinha falou, nós estamos... Foi a Nilcinha? Não me lembro mais, acho que foi. Nós estamos num planeta onde está saindo da infância, da adolescência, e vai
galgar. Tem uma coisa, tem uma música, gente, que diz que é uma música, um dia nós seremos anjos. O anjo, nesse sentido, seremos espíritos puros. Quem não tem uma virtude? Quem não tem uma virtude para oferecer? E diz a música que é belíssima. Só que nós não vamos poder colocar, estender o dedo, não, aquilo está errado, aquilo ali, não. Porque é o nosso nível de compreensão. E chegaremos gradualmente. É só questão de tempo. Somos espíritos Uma questão de imortais. tempo. E aí é que está aquela frase de Jesus, né? Não julga, não mede, porque tu também serás medido. Porque, na realidade, aquele espírito que está desenvolvendo o seu lado intelectual, né? Ele está nessa existência se esforçando para desenvolver o lado intelectual. Mas o lado moral adquirido nunca é perdido, é inerente a ele. Então, a gente percebe, quando tu falou aí, ó, ele está desenvolvendo o lado intelectual, mas o moral ainda está muito aquém, né? Porque tu pode desenvolver o lado intelectual nessa existência e já ter desenvolvido o teu lado moral, e tu sabe fazer essa dosagem, né? Então, não dá para a gente julgar ninguém, Não tem Não. como, não tem tem como. como. E essa conquista intelectual, mesmo que ainda a parte moral não esteja tão desenvolvida, essa conquista intelectual é tão importante que ele esteja adquirindo, porque no decorrer da sua evolução moral, aquela inteligência desenvolvida vai ser de grande utilidade para ele usar essa outra parte moral com muito mais sabedoria, com muito mais eficácia, né? O seu comportamento vai ser muito mais produtivo, né? No sentido espiritual, moral, e com essa conquista intelectual que ele fez antes. Realmente, Mesmo que quando tu volta para o mundo espiritual, depois de ter uma conquista intelectual, digamos, um cientista, um físico, um químico, sei lá, entendeu? Que tu te volta para o teu lado, né, intelectual, uma vida assim, né? E volta para o plano espiritual e te depara com como foi, né? É lógico que lá o mundo é moral, né? Na verdadeira vida, né? Tu vai te deparar com né? Olha, quanta coisa eu posso fazer em outra existência se eu desenvolver o lado moral. Então, digamos, o médico, que se tornou uma unanimidade numa especialidade, né? Agora eu vou voltar e vou tentar fazer dessa, é um exemplo, né? Dessa especialidade, que eu vou me aperfeiçoar mais ainda, mas desenvolver o lado moral, de atender com mais cuidado, de ser menos orgulhoso, né? De ser mais humilde, de trazer aqueles que não podem ajudar. Enfim, eu acho que aí, isso que é bonito. Ele vai utilizar a inteligência para o coletivo. inteligência Já ele está vai fazer muito desenvolvido. mais bem, né? Ele vai fazer muito mais Ele bem. vai utilizar, vai procurar saber recursos Isso, para o coletivo. Então, é muito, isso. muito bonito isso, né, gente? É Muito muito, interessante. muito lindo isso. É belíssimo, a gente começa a estudar isso. Bom, Podemos continuar, então? A encarnação é necessária a ambos os tipos de progresso do espírito, viu? O moral e o intelectual. Ao progresso intelectual, por conta da atividade que é obrigada a desenvolver no trabalho, e ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros, a vida em sociedade é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, numa palavra, tudo que caracteriza o homem bom ou o homem mau tem como motivação, objetivo e sustento as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado, não haveria nem vícios, nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele ainda anula o bem. Uhum. Então, como, né, esse exemplo que eu dei do médico, né,
que trabalhou, se desenvolveu intelectualmente, estou dando o exemplo do médico, mas em outras profissões, né? Ele, quando retornar e se deparar no mundo espiritual, né? Enfim, é maravilhoso quando ele começa a dizer, agora na próxima existência eu já vou aliar o meu desenvolvimento intelectual e trabalhar o meu moral, né? E aí, então, ele vai fazer isso aí. Tem É uma como, notinha aqui. só uma Por coisa, é como o homem com uma inteligência muito avançada e a moral muito inferior, muito lá embaixo, muito atrasada, é um perigo. Se ele é voltado para o mal, ele vai fazer o mal com muito mais eficácia por causa da sua inteligência desenvolvida, né? Então, quantos exemplos nós já não vimos na humanidade, né? Pessoas com um grau elevado de inteligência cometendo barbaridades até contra a própria humanidade, né? Contra um povo e tudo mais. Esse é o grande perigo da evolução intelectual muito avançada e a moral muito atrasada. O mal é feito com muito mais eficácia, né? Eficaz. É, É bem isso aí. E aí, né, eu não sei se é no Livro dos Espíritos, acho que é Kardec pergunta, né, que utilidade tem esses homens para a humanidade, né? E aí eles servem a lei de Deus, né? Ao cumprimento da lei de Deus, né? Para que a humanidade dê um passo maior na sua evolução. São instrumentos isso. infelizes, né? E aí vem Jesus dizendo, né? É necessário que venha o escândalo, mas Mas ai daquele por quem o escândalo vem. E uma outra coisa também, o intelecto, vai dizendo, há uma necessidade de ser desenvolvido para até o próprio cérebro. Porque tem que ser desenvolvido o cérebro. Porque nos mundos superiores não significa que teremos esse mesmo corpo. Não vai ser tão denso. Então, tudo tem o seu tempo e há sim a necessidade de se desenvolver, inclusive, como não sei qual foi o livro, também não sei, o cérebro. Então, tudo tem um tempo, né, gente? Se eles ou conseguiram o intelecto, também terá o tempo. Aí, às vezes, eu fico assim, meu Deus, mas como eu sou tão burrinha isso? Mas peraí, Zélia, você tem ainda tempo para desenvolver o teu lado intelectual? E, às vezes me questiono muito, sabe? Assim, não, peraí, Zélia, você tem tempo para desenvolver o seu lado intelectual? Muito tempo vamos ter que ter. Não é só tu. Vamos ver, Zélia, você Eu tem tenho certo? uma pergunta. Por favor, Dependendo, cadê assim, a de- a- Lúcia? alô? Dependendo, do objetivo da encarnação, esses conhecimentos, a parte intelectual vai ressoar ou não, né? Por exemplo, você pode ter sido uma pessoa que se desenvolveu muito em uma área, em uma vida, e em outra vida você tem um objetivo, outros objetivos, né? E pode ser que você não ressoe nada daquilo que você absorveu, Sim, né? Isso na outra É isso encarnação. mesmo. sim. Exatamente. Como no É caso, até que o exatamente Divaldo isso. falou, que eu lembro de uma palestra dele, que ele disse que a mãe dele era analfabeta nesta, né, encarnação. E quando ela se comunicou com ele, não sei como foi a história, mas ele disse que ela estava sabendo falar outra língua, outra coisa lá, é, outros atributos, né? E ele disse, mas como, né? A minha mãe aqui era analfabeta, só que ela começou a mostrar aqueles atributos no lado espiritual, ela já não estava mais nessa encarnação, né? Quer dizer, ela Uhum. veio com outros objetivos nessa encarnação. Mas vocês falaram se você desenvolve mais o lado espiritual, pode ser que em outra encarnação você venha mais para o lado intelectual, menos o lado desenvolvido, o lado emocional, o lado espiritual. Será que é assim mesmo? Tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que o lado espiritual, se você desenvolveu, eu acho que vai ressoar de alguma forma, não? Em outras encarnações. Eu acho que é uma coisa que não vai regredir, não sempre vai à tona, não? Não, não regride. Mas aí ele também vai pedir, mas de acordo com a necessidade da tarefa dele.
Tenha também a E, na felicidade. realidade, a gente não pode desenvolver o Então, lado espiritual, viu, Lúcia? é A o gente tem que moral, desenvolver o lado intelectual e o o lado moral, que moral, não tem nada a ver moral. com o emocional. O emocional, o moral são as conquistas gradativas da virtude que a gente precisa atingir. Então, é trabalhar, 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 até atingir uma virtude que, digamos ali um pouco, é natural em ti. Esse é o desenvolvimento moral. Hum, Uhum. Então, tu pode vir numa existência e dizer, não, nessa existência, eu preciso desenvolver o meu lado moral, né? Então, eu vou pedir uma prova em que eu vou ter uma Isso. vida mais simples, eu não vou ter condição de frequentar uma faculdade, eu vou ter que desenvolver outros atributos do espírito, hum, né, outras situações em que eu vou trabalhar, talvez a humildade, eu vou trabalhar a, a perseverança, eu vou trabalhar a coragem, eu vou trabalhar a hum, determinação, hum, enfim, mas faz parte do desenvolvimento moral. Uhum. uhum, Uhum. E embora seja, a gente sabe, né, pelos depoimentos na Revista Espírita, que quando Kardec trabalha com um sonâmbulo que era extremamente rústico, sem nenhuma cultura, e quando ele entrava em sonambulismo, ele era extremamente inteligente. uhum. O Antônio quer falar. Antônio, para continuarmos for dentro do assunto, para ser desenvolvido esse tema. Como é que é o nome? Não, você queria falar sobre o assunto, não é isso? Você levantou a mãozinha? Sim, eu levantei a mãozinha, lógico. Eu quero Então, falar, mas qual Pode assunto você está falar. falando? O assunto do estudo, né? Sim. ué, eu não sei o que você quer falar. Depende, depende. Não, Não não, sei o que você está pensando. na verdade eu ouvindo a colocação da Lúcia sobre a questão da língua, e aí a Nilce complementou, que eu simplesmente queria dar um exemplo para ficar mais claro essa questão ainda. Por exemplo, é, os exemplos de médiums analfabetos fazendo psicografias em outras línguas é bastante grande na literatura espírita e espiritualista. Então é aquela coisa, né? O espírito, ele, o que você falou é correto, é isso mesmo. A gente vem aí tem até a questão da escolha das provas, né? Por uma razão a gente vem para um determinado campo para exercitar aquela parte, mas o lado adquirido, seja do intelecto, do moral, do espiritual, não há retrogradação, né? O espírito não retrograde. Então não quer dizer que o espírito venha para vamos dizer assim, uma atividade intelectual nessa existência e que ele não possa ser instrumento da espiritualidade no outro aspecto e vice-versa na circunstância que lhe é necessário, o que é necessária à humanidade, por exemplo, um grupo de estudo. Vamos dizer que vem aí um grupo de estudo e a pessoa não tem. Eu, por exemplo, sou tábua rasa em matéria de mediunidade aflorada. Eu sei que eu não tenho, é só intuição. Mas, de repente, eu estou num grupo de estudo aí, eu estou numa reunião mediúnica, e a espiritualidade pode se servir de mim para eu fazer alguma coisa mediunicamente. E, aliás, tem muitas mediunidades que só nascem lá para os anos 60, 70, na vida física. Então, quer dizer, essas faculdades, esses ganhos, essas conquistas que o espírito faz, elas sempre são úteis a ele, à espiritualidade, e realmente não há nenhum é, nenhuma perda, nenhum voltar para trás, né, por assim dizer. Era isso. Bom, eu fui procurar no livro, o Livro dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, segunda parte, na questão 108, 118. Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar.
Então é isso que nós estamos, porque não pode, como é que havíamos conversado anteriormente, como o que o espírito adquiriu vai deixar de ter? Se é dele, ele adquiriu isso. Então, na questão 118, e que a Lucy, ó, não fui eu não, viu, gente? Uhum. Não fui eu não, viu? Vocês estão vendo? Não fui eu. Tá. Tá. Isso é interessante, né? Então, é o que a Lucinha deixou esse exemplo. E também, Lucinha, quando vemos também alguns irmãos e irmãs, e nós tivemos a oportunidade de conhecer ou de ter contato, que estão permanentemente, às vezes, entre aspas, aqui se chama Heimer. Eu não sei como no Brasil, Lúcia, se você puder traduzir Heimer, onde as pessoas com problemas físicos, mentais, eles são levados no local e eles ficam ali, sabe, aqui na Suíça. Então, você vê que eles passam a vida toda daquela forma, às vezes em estado como se fosse vegetativo. Mas eles pediram, elas, né? Mas ali, como estamos vendo, eles estão, ou elas, estão. Será que não pediram? E aí, como é que está? Está desenvolvendo um outro lado, mas não significa que eles vão deixar de ter aquilo que adquiriram. É isso. Eu não sei como se chama isso no Brasil. Existe isso? Eu não sei. Não sei, Lúcia, como é que é rainha. Não sei. Ah, Não uma sei. casa de atendimento, né? Eu não diria no Brasil, porque tem um termo muito pejorativo, essa questão de asilo, né? Ah, é o asilo? Ah, o É, é, asilo é, você, como é que traduzindo daria isso, mas no Brasil tem outra conotação, aqui é já outra tem conotação. outra conotação, né? É Então, outra uma casa de conotação. atendimento a pessoas com deficiências, tipo É. assim, Uhum. E é Aqui isso. clínicas uma clínica, psiquiátricas, sim. né? Hospitais Uhum. psiquiátricos, né? Clínicas, Onde as pessoas ficam internadas, né? Pessoas com problemas, né? uhum. É. Não, e vou. É isso. E é isso. Bom, gente, lemos a 36, a nota 36, que às vezes eu me perco aqui, não foi? Deixa eu ver aqui. Eu acho Sim, que falta ali a nota 30 aqui, não é? Não é? 30? É. Não, peraí, porque eu me perco, eu não sei, gente, porque aqui é um número. Se lemos eu não sei se conversamos ou se já lemos a 36. A nota, A nota, esse aí é meu, sim. já leu, né? Então, pronto. Então, É. retornar. Isso aqui. Então, vou retornar aqui, tá, gente? Vou retornar. E Pronto. a Nilce? Cadê a Nilce? Nilce, tá sem o áudio. Ah, Tá sem o áudio. A nota 37. Desculpa. 37. Ah, obrigada, Nilce. Isso. Tá faltando alguma coisa para mim, sabe? Às vezes você tem esse. Aí, ó. Era que estava Pronto. esse parágrafo aqui. 37. Nas religiões ancestrais, a encarnação é o efeito do pecado ou do karma, sendo necessariamente um castigo imposto ao espírito culpado. A teoria espírita supera essa ilusão, demonstrando as reencarnações como necessárias ao progresso intelectual e moral do espírito pelo próprio esforço. Esse conceito, amplamente desenvolvido nesta obra, altera completamente o entendimento da justiça divina. Pronto. Aí damos continuidade, não é isso, Luci? Isso. Uma só existência agora. uma só existência. Uma só existência? Parágrafo seguinte. Aqui. Aí. Uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer-se de tudo o que há de mal em si. O selvagem, ou o homem mais primitivo, né? Por exemplo, numa só encarnação, poderia atingir o nível moral e intelectual do europeu mais avançado? Seria, na prática, impossível.
Deve ele, então, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que apenas o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? O simples bom senso recusa uma tal suposição, que representaria a negação simultânea da justiça e da bondade de Deus, assim como a da lei de progresso da natureza. Eis porque Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas forem necessárias para que ele chegue ao objetivo, que é a perfeição. Vou dar uma olhada na 8 aqui. Aquele capítulo 8, Zélia, das penas futuras, e voltando lá naqueles parágrafos 1, 2 e 3, sabe? Aqui, peraí, deixa lá. Você me mostra aqui, ó. Primeiro, Lá no, segundo, vamos lá. Não, vai indo. Quando aparece primeiro, segundo, terceiro, lembra? sim. Continua aí. Só me diz aonde começa Sim, vai indo. aqui. Aí, ó. Olha só a justiça divina. A alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. E o segundo, sendo todos os espíritos perfectíveis em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura, e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Então, quais são os elementos em si, gente? Trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade. Quais seriam? O que Kardec está querendo dizer aqui? Eu suponho que sejam as leis impressas na nossa consciência, né? Que conforme o espírito vai evoluindo, vai tomando cada vez mais consciente, tomando consciência dessas leis. E ele vai trabalhando, então, né, segundo o seu entendimento, se não é preguiçoso, se não quer, né, se não é negligente, como ele diz anteriormente, né? Ele vai progredindo, se ele ficar atento às leis que estão na sua consciência. Por isso Kardec diz, né, tem uns que progredem mais rápido, tem outros que progredem menos rápido. Vai depender de cada um. Essa é a lei. Progresso. Essa. É. Bom, retornamos? Sim. Vamos lá no parágrafo. Em cada nova existência, Aqui. aí. Em cada Não. nova existência. Aqui? Não, uma só existência comparada nessa? Não. Não, Essa? em cada nova existência. Aqui, Aí, ó, bem sim. baixo. É. Em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas anteriores, sob a forma de aptidões, de conhecimentos intuitivos, de inteligência e de moral. Do que ele adquiriu, nada é perdido. Tudo lhe é proveitoso. Todo progresso realizado, todo conhecimento adquirido, mesmo na última hora da existência, são outras tantas conquistas para o futuro, tantas provas adicionais de que se poupa, tantos elementos para crescer a felicidade futura. O espírito que pressente sua morte próxima não dirá que é inútil trabalhar pela própria instrução por conta do pouco tempo que lhe resta para viver. Compreendendo a solidariedade entre o presente e o futuro, via a lei do progresso, ele pensará o contrário.
Aproveitemos estes últimos momentos para avançar o mais possível, porque o trabalho feito está feito. Tem duas notinhas aqui Gente, tem também. alguma coisa, alguém que colocar alguma observação? Eu acho fantástico isso, gente, esse aspecto da lei de Deus, eu acho fantástica, porque tem gente que fala assim, né, chega a 40, 50, 60 anos, acha que não precisa aprender mais nada, eu já estudei, chega, né? Gente, até o último dia da nossa existência, o que a gente aprender, nós vamos levar com a gente. Todo Eu pensei isso, conhecimento, Terezinha. Enquanto eu né? estudava esse capítulo, eu olhava para a janela e dizia assim, bom, sei lá, acho que me falta pouco, não é muito. Vou aproveitar, Aproveitar. vou É. estudar, vou ler, vou me instruir, né? Ficar junto com vocês, que a gente se agrega muito nesses estudos, porque o caminho é esse. Então, O caminho né, é esse. tudo que a gente aprende, né, tudo que a gente aprende, conquista, vai ser de utilidade para nós no mundo espiritual quando nós formos, e vai ser de utilidade nas próximas encarnações, porque nós vamos levar toda essa conquista com a gente, né? Com Eu acho que certeza. Enquanto tu chegar no mundo espiritual, a tua visão vai ser mais ampla devido a esse entendimento. Isso eu, que é maravilhoso. eu vi uma palestra um dia aí, eu achei tão legal o que a pessoa falou, que tudo que a gente tem de objeto, de matéria, não é realmente nós. Ela falou, tudo que pode ser tirado de nós, de uma hora para outra, não é nosso realmente, né? O que é nosso realmente é aquilo que nada pode tirar de nós, nem a morte tira. Eu achei É bem isso fantástico. aí. Eu achei Aham, fantástico. aquele ensinamento de Jesus, né, que o Antônio Então, ele está querendo corrobora aí, está sempre querendo embaixo. falar alguma Eu coisa aí. sei, em que ele diz assim, né, os tesouros que tu vai levar, né, é aquele que a ferrugem não destrói, né, que não consome, nem a destrói, nem as traças destrói. Nem os Né? ladrões roubam, né? Nem os ladrões Meus roubam. ladrões roubam. Nem os ladrões roubam. O Antônio quer falar. Antônio queria falar. Eu queria chamar a atenção para um detalhe aí, essa parte que diz, mesmo na última hora da existência. Eu queria chamar a atenção para um aspecto prático da vida, principalmente aqui nos países mais ditos civilizados, a questão da eutanásia, né? Eutanásia, ou a morte, porque e tem uns que são permitido, tem uns que fazem conscientemente, o próprio espírito em si, outros já perde essa consciência, mas aí passa a condição da família, aquela coisa toda. Veja bem, admitamos que em nosso nível de existência aqui, nesse nível de evolução do planeta, a gente imagina que a grande maioria das pessoas que aqui se encontram, ou se não a maioria, pelo menos um grande número, já tiveram condições de escolher a sua própria prova, a sua própria, né, vida aqui. E diante de um quadro desse aí, veja bem a responsabilidade, né, tanto da pessoa em si como quer dizer, não tem, por isso que a questão relacionada com a morte de um ser só pode estar na mão do Criador mesmo, né? Não tem exceção, não existe exceção. As leis até se entendem, ainda fazem exceções em casos vários, a questão do aborto, por exemplo, tem nações que optam por isso, por aquilo, a legislação de uma ou de outra, mas o fato é que é uma questão muito profunda da existência e séria, né? E tanto quem toma em suas próprias mãos a sua existência, mesmo minha, eu não tenho direito nem à minha própria vida, de tomar, de tirá-la, eu tenho direito a tudo que me diz respeito, mas eu tirá-la, nem eu próprio tenho, como é que alguém ao meu lado, um representante, ou seja lá quem for, tem esse direito? E a responsabilidade recai sobre todos, né? É muito É. interessante, mesmo na última hora da existência. E até aqui é interessante que está. Deixa eu ver que está grifado. Eu acho que está grifado aqui. Mesmo
Aqui no original está mesmo e hora da existência. Isso aqui é grifo de Kardec, não é nem do editor. Interessante isso aí. Tem duas notas, né, Tem duas separadas. notas. Vamos lá? Aqui da 38. Segundo o Espiritismo, Não, não, sim, a 38. Essa eu não entendi, não, tá? Essa 38, Nilson. Ele bota 5, aí tem primeira a parte, 31. capítulo Ah, 1, tá. nota de rodapé. Eu fui buscar no livro físico, aí eu não entendi. Vocês Sim, eu vou encontraram? procurar. Vou procurar. Sim, eu Eu procurei. não encontrei, gente. Se vocês encontrarem, depois me diz, porque esse número 5 na É primeira número parte, 13. eu Zélia, não. não é 5, é 13. Eu tenho Pois corrigido aqui. é, aqui tá errado, né? Está errado. Então, É tá a vendo? 13. Vocês estão falando da Da versão, nota de rodapé. Na nota de rodapé. não, mas Então da é 13, né, versão, gente? online, né? E-book. Não, Isso. também tá no físico, Antônio. Tá aqui, ó, Isso, no bota, físico, Antônio. também está errado. Então, a número 13, primeira parte, capítulo 1, é isso? Isso. É a Hum. nota número 13. Posso ler? Ah, Tá. não, que aqui a numeração é totalmente diferente. É 31 no meu. Isso, nota de rodapé 31, mas aqui o Antônio diz assim, ó, ver primeira parte, capítulo 1, nota de rodapé, Rodapé. e aí tinha o número 1, que na realidade é 13, eles erraram. É 13, Ah, é. entendi. Aqui é 13. É, Isso, é 13. tá Tá? Hum. arrumado. E essa nota diz assim, ó, um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca tida como incurável. Isso é nota de Allan Kardec. A medicina havia dito que ele poderia morrer em 8 dias ou em 2 anos, mas que, além disso, não viveria. O jovem, ao receber a notícia, largou prontamente os estudos e se entregou aos excessos de todos os tipos. Quando alguém lhe falava do perigo de uma vida desregrada em sua situação, ele respondia: "E que me importa? Pois só tenho 2 anos para viver. De que adiantaria esforçar-me para aprender? Eu quero desfrutar do tempo que me resta, divertindo-me até o fim." Eis a consequência lógica do neantismo. Uhum. Então, tá na página 55 aqui no meu, gente. Essa É, Isso mesmo. nota. 55. Na Uhum. 55. 55. Isso. Pronto. Então, já que já finalizamos essa nota de rodapé, podemos também, aqui, ó, desculpa, gente, me desculpem. Aí, aqui também, lá no finalzinho, tem a 39, tá? Por isso que eu já vou direto como esta. Aí, Tá. Segundo o Espiritismo, a finalidade da vida, no atual estágio evolutivo de nosso planeta, está no progresso intelecto-moral do espírito, para o qual as experiências e as vicissitudes são oportunidades. Assim, cada momento da vida importa. O contato com a natureza, as relações sociais e até mesmo estar em coma numa cama de hospital. Todo instante bem aproveitado pode ser instrumento para o aperfeiçoamento. aí, É Né? Tu tá verdade. em coma, né? então, Mas o teu espírito está ali, entendeu? Ele está ali, ele pode ir para né, conviver com os outros espíritos, ser instruído em relação à situação, né? Ele conversar, ele trocar ideia, ele ver por que ele está passando por aquilo, né? Os seus familiares vão passar por uma prova de intenso sofrimento, vão talvez procurar uma religiosidade se não tem, vão procurar alguma coisa que os conforte, enfim, E eles sempre. mesmos, e eles mesmos que estiveram em coma, escutaram tudo e muitas vezes retornam de uma forma onde tem uma necessidade de ser útil. Tem alguns casos que eles mudam completamente. É porque teve tempo, Completamente. né, para pensar. E quando estava na fase ativa, não tinha tempo para pensar. E quando chegou no momento que viu que estava mais perto do que longe, teve mais oportunidades. E aí pensou: meu Deus, né, eu tenho pouco tempo agora. Tenho pouco tempo. Então, pouco tempo às vezes faz crescer e aprender muito mais coisas do que em uma vida inteira de uma forma Isso. ativa, né? E aí é É. que está, né, Lúcia?
A gente ter consciência de que tem que viver com qualidade bem cada dia. Porque, né, Jesus diz assim, ó, tolo tu, que não sabe que amanhã ou à noite a morte virá te buscar. Uhum. Aquele ensinamento, né? Então, aquela parábola daquele homem que queria armazenar nos celeiros, Ah, construir outro lá. celeiro, para encher de grãos, né? Uhum. Ó, homem, tu não sabe que a morte essa noite virá te buscar. Uhum. Então, eu sempre penso, bom, menos um dia de Uhum. vida nesse mundo, nesse mundo, mais próximo estou da existência do mundo espiritual. Eu sempre penso isso comigo. Vamos aproveitar o dia de hoje para viver bem, em paz, em harmonia com as pessoas. Eu sempre penso assim. Eu acho que é um exercício que a gente pode fazer, né? Então, Cada vez é menos, né? Vai é, custando o tempo, né? Do retorno, né? mas muitas pessoas vão vivendo só ligadas às coisas materiais, não se toca, né? Não vê muito esse aspecto, em É, geral. em É. geral, se tu Em não tem geral é assim, em muito alguns casos de espiritualizado, coma, você, É. né, as pessoas que não têm muito tempo, que não tiram tempo, né, para pensar muito, chega naquela hora e pergunta, eu vou levar o quê, né, de tudo que eu fiz? E com também, certeza. Lúcia, o contato que tem com a espiritualidade. É, É, esse é O o contato que tem materialista, com a né? espiritualidade que recebe instruções do próprio plano espiritual. Isso é, nós vemos quando eles retornam, o contato que tiveram e como se assustam quando chega, eles fazem, descrevem, inclusive aonde estiveram. É, Então, QM, né? impressionante. As EQMs, É incrível isso, né? Que aí tu te é depara impressionante. É e impressionante. muda completamente a tua maneira de pensar, de viver, de Estão proceder, mais né? procuram a espiritualidade, alguns até que não acreditavam, que fizeram, e contam, existem vários casos. Isso é muito interessante. É, Bueno, eu vou aqui, gente, alguma coisa mais nessa notinha aqui? eu só queria falar um pouquinho, Por só favor, retornar um Lúcia. pouco da eutanásia, e eu fico Ah, imaginando como deve peraí. ser essa situação, né? Se você está num estado de coma, está ali aproveitando os últimos minutos, né? Aproveitando todo o tempo, e aí chega uma pessoa e diz, ele vai ter que desligar as máquinas, né? Não tem mais sentido, não faz. Como fica, né, a situação daquela pessoa que está totalmente entregue ali àquela situação, né? Uhum. A não ser que ele decidiu, né? Que muita gente decide, né? Se chegar em um caso assim. É. isso é respeitado, né? Deus respeita todo o nosso livre-arbítrio, né? Não nos condena e nem nos julga. Isso aí vai ser quando o espírito retorna, né? Ele vai ter que lidar com a sua consciência quando chegar lá. É, E cada um compreende isso de uma forma. Então, é. Deus não apressa nada, né? Não. E quantas máquinas são desligadas e o espírito continua? Ou quer dizer, você continua vivo? Existe casos assim. Mas aí o corpo já não está mais, né? Aí é É, só a matéria, continua. né? Pois é. Aí é diferente. É, É morte cerebral bom, aí. tem tantas coisas. E aí tem muita coisa para ser conversada aí. Muita, Ainda tem muita essa coisa. última notinha, né, Zélia, que nós temos Essa é que a ler. última, Tá. Nilce. Essa é a O última. número de Então, paramos encarnações, aqui. Paramos ok. na cada. Peraí, gente. Mas Cada vamos ler essa existência. última nota e terminamos, então, para iniciar no próximo estudo, Na cada página setenta existência. e três aqui no livro Isso. físico. Cada existência, né? Começa com Cada Inicia aí. existência é assim. setenta e Isso. três, Terezinha. Não, aqui, é, eu acho que é o mesmo, né, gente? página 73 na minha edição Na minha Né? também. Pronto, Aham. então vou finalizar aqui. Vamos só terminar de ler a nota? Nota, já lemos? A Não. 39. A Então, última. seria o parágrafo e a Então, nota, né? a última. A 39, aqui, ó. Falta a nota de rodapé da última frase. Aí. Não. A outra. O número de encarnações necessárias para a Peraí. evolução do espírito. É que não foi lido o Não, parágrafo. Não foi lido o parágrafo dessa Não nota. foi lido o parágrafo não correspondente a essa foi. nota. Então, parágrafo e nota. Aí a gente É, passa para a Ah, próxima desculpa, página. gente. Tem problema. Tem problema não, porque é diferente.
Aqui. Não lemos todo esse parágrafo em cada nova existência? Não, Não. não. Não, Já lemos Não, não, sim, de baixo, sim. o Não. último de da baixo, página. gente. E A cada outra. nova existência foi lido. Quem não foi Já lido, lemos. cada Não, mas tem existência mais é um parágrafo nessa página disso. Tá, eu entendi. Claro, tá certo, eu me confundi. Isso mesmo. Tá certo. É que tem cada em ambos. É, entendi. Bom, então aqui, confirmando, página 73, cada existência é assim, assim, um passo. um passo adiante na estrada do progresso, certo? Então, agradecemos a todos, cada participação, gratidão a todos, e vamos continuar, né, gente? Vamos. Gratidão. Vou parar aqui